Tudo bem? Meu nome é Fran Sérgio e neste vídeo iremos aprender a usar duas ferramentas muito importantes no AutoCAD. As ferramentas, os comandos Fillet e Chamfer. Essas duas ferramentas elas ficam aqui, ó. A gente tem o Fillet e o Chamfer. Tem esse outro também, Blend Curves aqui, mas a gente vai focar nessas duas aqui. Fillet e o Chamfer. Bom, o que são essas ferramentas? O Fillet, ele vai fazer um arredondamento. Como assim? Em engenharia mecânica, muitas vezes você tem peças que você tem cantos vivos. O que são cantos vivos? São cantos onde você tem aqui um ângulo de 90 graus, então você tem uma quina aqui, né? Ou assim, agudo como esse daqui. E por uma série de razões, é interessante você arredondar esse canto ou fazer um chanfro. Então, o que é o arredondamento? É você pegar, tirar fora esse canto, né, essa quina, esse canto vivo aqui, que a gente chama, né, e fazer um arredondamento. Então, essa é a função do Fillet. E o Chamfer, ele vai fazer um corte reto, também cortando essa quina. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar primeiro com Fillet. Então, eu vou clicar em Fillet. Aí, ele está pedindo os objetos para fazer o Fillet. Mas antes, a gente tem que definir algumas coisas. Como default, o AutoCAD deixa o raio, aqui ó, Radius, ele deixa o raio como 0. Ou seja, se eu tenho duas linhas afastadas, deixa eu dar um ESC aqui para sair do comando e fazer essas linhas afastadas. Então, se eu tenho duas linhas aqui, vamos desenhar uma linha aqui e uma outra linha aqui. Se eu tenho, deixa eu trazer essa linha um pouco para baixo aqui, para garantir que elas vão conseguir se encaixar. Se eu tenho duas linhas dessa forma e o Fillet, clico no Fillet e o raio é raio 0, se eu selecionar o objeto, vou manter o raio 0 aqui, selecionando o primeiro objeto e o segundo objeto, ele vai fazer um ângulo 0. Ou seja, ele vai fazer uma quina viva. Ele vai fazer um canto aqui, né? Um canto vivo. Então, isso é interessante para alguns casos. Você quer fazer duas linhas se encontrarem, você pode usar o Fillet de raio 0. Mas vamos usar o Fillet aqui com um raio definido. Então, eu vou escolher um raio qualquer aqui. Vamos colocar, por exemplo, um raio de 2 milímetros. Um raio de 2 milímetros. Então, agora ele vai pedir para selecionar as duas linhas. Então, eu vou selecionar essa linha aqui e essa aqui, por exemplo. E ele vai fazer um arredondamento aqui. Ele fez um arredondamento com raio de 2. Posso mudar o raio? Posso. Posso chegar aqui agora, clicar em Radio e mudar o raio aqui, por exemplo, para 4 milímetros. Então, eu vou tentar selecionar essa linha aqui e essa outra, e ele vai fazer um arredondamento maior aqui, agora com um raio de 4 milímetros. Então é isso. Toda peça que precisar de ter um arredondamento para alívio de tensão, para que não haja concentração de tensão, para que facilite o acoplamento, ou até para a segurança de quem for operar, né, você vai usar o Fillet. A outra função é o Chamfer. O Chamfer vai fazer um chanfro, tá? Então, quando eu clico em Chamfer, aparece aqui para selecionar e ele tem a mesma característica. Só que no lugar de fazer um arredondamento, eu vou fazer um corte. E esse corte ele é feito a uma distância da quina para a reta inferior e da quina para a reta superior. Eu posso definir vários métodos, mas normalmente a gente escolhe aqui a distância. Como a distância é 0, ele vai funcionar como um Fillet de raio 0. Se eu tiver duas linhas próximas uma da outra e elas não estiverem se encontrando e eu apertar o Chamfer com raio 0, ele vai fazer uma quina viva. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, um chanfro de 5 milímetros. Então a primeira distância vai ser de 5 milímetros e a segunda distância eu vou colocar 5 milímetros também, que é comum a gente fazer um corte de 45 graus no chanfro. Então, a mesma medida tanto em X quanto em Y. Agora que eu defini as medidas, eu vou selecionar os objetos, assim como o Fillet. Então, clico aqui e ele fez aqui o corte a 45 graus.
a partir de 5 milímetros do canto. Né? Posso repetir o comando, repeat chamfer. Nesse caso aqui, ele vai fazer de 5 milímetros dessa quina para baixo e 5 milímetros dessa quina para essa linha inclinada. Tanto faz eu selecionar uma ou outra, que ele vai fazer esse chanfro aqui. Então, esse comando é muito utilizado em mecânica, tá? O chanfro também tem funções parecidas com o fillet, com arredondamento. Você utiliza, por exemplo, além dessas funções de você aliviar a tensão, aumentar a segurança do operador, você também promove, por exemplo, o encaixe de duas peças de uma maneira mais simplificada, fazendo um chanfro. Né? Você não tem uma quina ali para atrapalhar o encaixe. Então é mais fácil você encaixar um eixo com um chanfro em um furo do que um eixo sem um chanfro. Tá? É uma questão de montagem ali. Bom, ficamos por aqui então. Até o próximo vídeo.